Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de volta para falar mais um pouquinho sobre escatologia e hoje eu quero olhar um pouco para o começo de tudo, porque nós estamos vivendo um período em que muito se fala sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, sobre guerras, rumores de guerras, e eu vejo muita gente falando sobre o mundo vai acabar, mas na realidade o mundo não vai acabar. Inclusive, a palavra de Deus nos promete que o Senhor Deus fará novos céus e nova terra. Então, o que o mundo vivenciará é um período de juízo e um encerramento de um período, de uma etapa. E aí a história continua, mas não da maneira como as coisas estão, né? Mas para entender escatologia, a gente precisa olhar para o começo. Antes de entender o fim, a gente precisa olhar para o começo para conseguir identificar como se dará e por que se dará essas coisas nos últimos dias. Também tem um detalhe muito importante que eu queria dizer, é que eu vejo tanta desinformação. As pessoas elas vão formando doutrinas e elas vão falando de escatologia usando textos fora de contextos. Então, quando se fala de escatologia, existem inúmeros textos na Bíblia, textos escatológicos. A Bíblia é escatológica. Mas as pessoas elas não sabem olhar para o texto e identificar qual é o momento do que o texto está dizendo, de qual momento ou acontecimento da escatologia esse texto profético se refere e qual é o destinatário. Deus está falando com a igreja, Deus está falando com a Israel, e isso é muito importante para que você consiga compreender de forma macro toda a escatologia. Então, nos vídeos que eu vou postar, eu pretendo trabalhar isso, né, esclarecendo, olha, esse texto fala sobre tal coisa, sobre tal período, mas a gente precisa começar do começo. Então, lá em Isaías 46:10, Deus diz assim: eu venho vos falando o fim desde o começo. E é interessante pensar sobre isso. Eu sempre, quando dou aula de escatologia, eu começo no Gênesis. Gênesis, ele é escatológico. Está ali no Gênesis todas as diretrizes daquilo que aconteceria ao longo da história humana. Então a gente precisa se voltar para esse começo para entender o fim. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí depois o texto seguinte vai dizer: e a terra era sem forma e vazia. Há um espaço de tempo entre uma coisa e outra. E o que acontece nesse espaço de tempo? A Bíblia não deixa claro. Tem coisas que não eram para chegar até nós, outras coisas. É importante a gente lembrar que a Bíblia ela precisava ser um resumo que chegasse até os nossos dias. Parte da história passou-se por tradição oral e outras coisas o próprio Deus ele não quis que fosse revelado no detalhe. Mas a gente consegue perceber nas entrelinhas das escrituras que Deus ele cria a comunidade angelical, anjos de diferentes tipos, diferentes faixas hierárquicas, se é que eu posso dizer assim, mas a gente tem arcanjo, querubins, serafins, anjos, cada um com uma função, e dentre esses anjos Deus cria um anjo especial que foi chamado ao longo da história de Lúcifer. Mas o que a Bíblia diz é que esse anjo, que é a antiga serpente, o dragão, ele era um querubim ungido da guarda. Está lá em Ezequiel 28, que foi o vídeo que eu falei anteriormente. Falei sobre Ezequiel 28, que relata a queda desse anjo, que é Satanás, né? E também Isaías 14 vai falar um pouquinho sobre essa queda, mas ele era um anjo perfeito, estabelecido, criado de uma maneira perfeita, com beleza. As pedras preciosas o cobria. Quando ele foi criado, Deus criou instrumentos musicais para que ele pudesse adorar diretamente a Deus. Ele foi ungido como um guardião do monte de Deus. Em Ezequiel 28 vai dizer: estavas no Éden, jardim de Deus. Mas
em algum momento esse anjo, ele cai, ele peca, ele decide se afastar, ele decide, o coração dele fica obscurecido, ele almeja ser igual a Deus. Ele, diferente de Jesus, que é maravilhoso a gente pensar isso, a Bíblia diz que ser igual a Deus não foi algo que ele considerou se apegar, Jesus, mas ele assumindo a forma de servo, ele esvaziou-se. Lúcifer fez o caminho oposto. Ele já era um anjo que a Bíblia vai dizer que os outros anjos eram medidos por ele, porque ele era prumo de perfeição. Mas ele quis ser como o Altíssimo, né? E de alguma maneira ele faz a terça parte dos anjos caírem. Olhando o relato, a maneira como ele fez Eva pecar, a gente consegue presumir que ele tenta os anjos usando o argumento da ciência do bem e do mal. É incrível olhar para o nosso mundo e perceber que nós vivemos a realidade da ciência do bem e do mal. Bem e mal coexistindo. É legal, eu pergunto para vocês, bem e mal coexistirem? Provavelmente ele questionou os anjos, dizendo: se Deus é bom, por que ele não nos permite conhecer as trevas? Por que ele não nos permite conhecer o mal? E ele faz um terço dos anjos caírem. Deus, ele destitui esse anjo e começa a história humana. A Bíblia não dá muitos detalhes. Existem coisas que nós vamos só saber naquele grande dia, na hora que a gente estiver lá com ele, porque a Bíblia diz que hoje nós vemos como um espelho, mas nós veremos face a face, e tudo que está encoberto será revelado. Mas Deus, em resposta, começa a tratar com o homem. É interessante perceber que esse anjo, ele decide cair. Sendo ele um ser espiritual, ele tinha consciência da decisão dele e ainda assim ele decide se apartar da presença de Deus. Adão e Eva estavam em um estado de inocência, né, quando pecaram. Esse anjo não. É inteligentíssimo, mas ainda assim escolheu pecar. E aí começa a nossa história. Deus cria a terra, coloca o homem no jardim do Éden, e lá, nesse jardim, tem a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. O homem, ele tinha a árvore da ciência do bem e do mal, nada mais é do que um teatro, uma saída de emergência, vamos dizer assim, um botão de escape. Por quê? Deus precisava criar esse homem. Não que ele precisasse, mas ele decide criar esse homem à sua imagem e à sua semelhança, e esse homem livre. Ser a imagem e semelhança de Deus significa escolher, significa ter a capacidade de decidir, de tomar decisão, de escolher, de ter livre arbítrio. Então é por isso que dentro do Jardim do Éden tem a árvore da ciência do bem e do mal. Porque se eu não tenho escolha, logo eu não tenho livre-arbítrio. E logo, que amor é esse? Não é um verdadeiro amor se eu não posso escolher estar com Deus ou não. Então Deus coloca a árvore da ciência do bem e do mal no jardim e coloca a árvore da vida. O homem podia escolher permanecer com Deus eternamente, viver uma vida suprido de tudo, uma vida maravilhosa, cheio de graça, mas ele podia escolher trilhar o seu próprio caminho, o caminho da autonomia, o caminho de estar apartado de Deus. E Lúcifer aparece no jardim, tenta Eva, ofertando algo que ela já tinha. Ele diz para Eva: se você comer, você será como Deus, você vai conhecer o bem e do mal. Você vai conhecer o bem e o mal. Porém, Eva já tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus, ela já era como Deus. Enfim, a humanidade, né? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, representando a humanidade, e Eva vem de Adão. Mas o que eu quero dizer é que Adão e Eva pecam,
e vem o juízo de Deus sobre aquele pecado. A gente tem o juízo para o homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão, e maldito será a terra por causa de ti. A maldição vem para a terra, por isso que tudo fica amaldiçoado. O homem foi criado do pó da terra, está conectado com a terra, e a terra se torna maldita por conta do pecado. Para a mulher, Deus diz: o teu desejo será para o teu marido. É por isso que a gente vê ao longo da história a mulher, especialmente antes de Jesus, subjugada. Ela fica... O desejo é um dos juízos, o teu desejo será para o teu marido, mas isso nunca foi o propósito de Deus. A mulher foi criada do lado da costela de Adão para andar lado a lado. E a partir da morte de Jesus, lá em Gálatas vai dizer assim: já não há mais homem nem mulher, escravo nem livre, todos são um. Então, em Jesus há uma reparação desta questão, né? Desta questão que a gente vê no Antigo Testamento. E para a serpente foi dito: você comerá do pó. Você vai viver de rastejar e de comer pó. Quem é pó? Somos nós. Nós somos o pó da terra. E a serpente se alimenta da carne, do pecado do homem. E o pó é a nossa carne, né? Então a serpente, que é Satanás, se alimenta do pecado da humanidade. Mas ali, nesse momento de juízo, o Senhor Deus estabelece uma profecia escatológica. Ele diz assim: da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Lá em Gênesis 3,15, a gente chama de proto-evangelho, o evangelho sendo pregado lá no Gênesis. Ele disse: eu porei inimizade entre o descendente da mulher e a sua descendência, a serpente. Então a serpente, ela tem uma descendência, mas com relação à mulher é dito o descendente, e Hebreus vai dizer, né, que não é falando descendentes como muitos, mas o descendente, que é Jesus. Então Jesus é aquele que vem para pisar a cabeça da serpente e resolver toda essa questão, todo esse problema que foi criado através da queda de Adão e através da queda de Lúcifer. Então, a história da humanidade é uma história em que Deus está revelando o seu caráter. É uma história em que Deus está revelando para a humanidade quem Ele é. Quando você que vive uma vida pecaminosa, porque ainda que nós recebamos Jesus, ainda que nós temos uma nova natureza, e a Bíblia vai dizer em João, nas cartas de João, que aquele que é nascido de Deus não peca, mas o pecado é um erro de percurso. A gente não vive uma vida pecaminosa, embora a humanidade vive uma vida na carne, mas o cristão, ele, vez ou outra, a gente escorrega na nossa velha natureza, e ainda assim a graça de Deus é manifesta. Deus poderia ter nos destruído, nos aniquilado. Quando Deus envia o seu Filho Jesus, que morre na cruz pelos nossos pecados, Deus está provando o seu caráter. E a Bíblia vai dizer que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. O justo pelo injusto, ele pagou o preço, o nosso preço de sangue, ele morreu no nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. O Criador, o Deus excelente, o Deus excelso, o Deus que conduz o universo, o Deus que é magnificente, é onipresente, onipotente, onisciente, se fez carne, veio a essa terra, ficou dentro da barriga de uma mulher, fez xixi, fez cocô, passou fome, passou sede, teve sono. Esse Deus está provando o seu caráter, está provando através da história da humanidade todos os questionamentos que Lúcifer fez a respeito de quem ele era.
Então nós temos total condição de olhar para a nossa história, de olhar para a misericórdia de Deus na nossa vida, quando nós somos tão cruéis, enfim, e Deus nos perdoa, o caráter de Deus está sendo provado. Mas há uma profecia escatológica e ela se cumpriu. Jesus veio, morreu na cruz, pisou na cabeça da serpente. E aí, o que acontece a partir daí? A partir daí há um período que se estabelece chamado graça, onde a humanidade está sendo ofertado para a humanidade o convite da salvação. O entendimento de que a gente pode receber Jesus, ser religado a Deus e participar do mundo que há de vir, sem pecado, sem Satanás, sem essa sujeira, sem tudo que a gente vê no mundo, guerra, fome, desigualdade, todos os problemas que a gente vê. Mas é preciso receber o sacrifício de Jesus, que redime o pecado de Adão, e todos quanto são filhos de Adão e Eva recebem a herança sanguínea do pecado, precisam de um Salvador. A palavra vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós estamos nesse período, o período da oportunidade, mas esse período vai se fechar. Esse tempo vai se fechar. Parece que Deus está bem distante, que tipo assim, as coisas estão rolando solta, o homem faz o que quer, os problemas sociais estão aí. Dá uma impressão de que Deus não está se importando. Não, Deus está cumprindo a sua palavra. Ele deu e estabeleceu um tempo de oportunidade. Mas esse tempo está prestes a se findar, meus irmãos. O tempo é curto. Muito curto, muito curto. E aí o Senhor Jesus regressará para cumprir e fechar esse ciclo escatológico que vai culminar com a derrota final de Satanás, quando ele será lançado no lago de fogo e enxofre. E aí lá no texto de Ezequiel 28, no texto de Isaías 14, agora eu não me lembro qual dos dois, mas vai dizer que a humanidade, as nações vão falar: é esse que aterrorizava, que causava, que fazia tudo isso? Porque ele será lançado como um nada no lago de fogo e enxofre e se estabelecerá para a eternidade um tempo de paz, justiça e equidade sem fim. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá pranto, não haverá sofrimento, não haverá angústia. Então, você consegue perceber por que precisa acontecer tudo o que está para acontecer? Porque é certo continuar as coisas como elas estão? Jesus já veio, já morreu na cruz. Tudo que precisava espiritualmente acontecer foi feito. E agora ele vem para concretizar materialmente. Resolveu a fome, resolver a injustiça. O sermão do monte que Jesus pregou vai ser vivenciado no milênio. Não haverá fome, desigualdade social, morte. Não haverá nada disso. Nós estamos no período da graça e da misericórdia de Deus. Deus poderia intervir. Você acha que os pecados da humanidade, o feminicídio, os homicídios, tudo isso não traz uma indignação à santidade de Deus, à ira de Deus? O que tem segurado a ira de Deus sobre a terra é o sangue bendito de Jesus que foi derramado para que a humanidade pudesse ser restaurada. E será que nós não estamos desprezando essa oportunidade, vivendo uma vida leviana, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de sujeira, vivendo uma vida terrena? Será que a igreja
pensando que num mundo caído, num mundo pecaminoso, em que a palavra diz que o mundo jaz no maligno, será que a igreja não está desprezando tudo isso, querendo ficar aqui nessa terra para sempre, querendo construir um império aqui na terra, decretando, declarando? Eu vejo os pastores declarando que Jesus não volta agora não, que é para a gente casar e viver aqui. O sangue de Jesus tem poder. A gente precisa despertar a igreja. E eu quero terminar esse vídeo como Apocalipse termina, dizendo que o Espírito e a noiva dizem: vem. Nós precisamos anelar, clamar junto com o Espírito: vem, noivo, vem cumprir os teus propósitos, ainda que não seja agora. Mas se a igreja primitiva já acreditava que Jesus viria naquele momento, quem somos nós para não crer que Jesus está às portas? Nós precisamos anelar e clamar: vem, amado nosso, Maranata. Eu estou muito triste com os pastores que eu amo, pastores que eu tenho por referência, mestres, homens de Deus, que estão calados, que estão vindo aqui fazendo vídeo na internet para falar que Jesus não vai voltar nesse tempo. Gente, não é possível o tamanho da cegueira espiritual desse tempo. Tudo isso para defender uma agenda política, para defender homem. As pessoas estão se vendendo para defender posição política. Não é possível. Não é possível. Assim como Paulo combateu a Pedro, quando Pedro estava se recusando a se relacionar com gentios. Eu que não sou nada, nem ninguém, eu desafio esses pastores. Eu me coloco aqui, não numa posição de desafiar, não é essa a palavra, mas numa posição de confronto, porque a Bíblia diz que a gente deve sim repreender em amor. Essa pregação, defendendo homens por política, dizendo que Jesus não vai voltar, isso não é de Deus, isso é engano e cegueira. Porque eu creio que aquele que há de vir virá e não tardará. Pode ser que seja agora, daqui 1 ano, esse ano, não sei. Mas pode ser que seja daqui 10 anos, nós não sabemos o dia e a hora. Mas nós temos uma responsabilidade, que é de anunciar que o tempo é curto, porque todos os sinais já se cumpriram, só não enxerga quem não quer. Porque o mundo jaz no maligno e o príncipe dessa era tem cegado o entendimento da humanidade. E não pense, igreja, que de uma maneira carnal e humana a gente vai restaurar o mundo, não. Somente Jesus para vir colocar ordem aqui. Nós temos que sim pregar o evangelho, ganhar vidas para o Senhor e viver como se Jesus fosse voltar daqui 100 anos. A gente não pode parar a vida, mas nós temos que viver sabendo da eminência da vinda do Senhor, porque a palavra está recheada de alertas, de pessoas que acharam que o meu Senhor não vai voltar e foram apanhadas de surpresa. Eu deixo aqui a minha mensagem para você. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor traga despertamento espiritual. Que você não despreze o tempo da oportunidade. E eu vou terminar com esse texto. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.